Olá, gente. Então, dando com a professora Karine, não é? Língua portuguesa, primeira série. Então, dando continuidade aos nossos conteúdos, observem que eu coloquei aqui no quadro, né, no plantão, né, houve essa pergunta, professora, então, resumindo, quais são os conteúdos da unidade? Então, esses são os conteúdos, gente, da unidade. Por favor, anotem no caderno. Já estudamos a origem, as origens da língua portuguesa, passamos ali tanto na parte da história, como tudo começou, e aí chegamos na parte da variação linguística, que foi a ênfase que eu dei lá no nosso último plantão juntos, e foi com a pergunta de Emily, né, Emily Paloma. Então eu falei, gente, foquem, né, dê uma ênfase ali em variação linguística. Depois passamos pela questão do vocabulário, né, o uso do dicionário, não é, a questão do léxico. Vamos ver novamente, não é, essa partezinha do léxico, que é o estudo da palavra em si. E aí passeamos pela questão do contexto, né, essa linguagem, a seleção do vocabulário, aí a gente passeia pelas questões de Enem, de vestibulares, as chaves, as tirinhas, os poemas, né, os textos, né, em geral, os fragmentos textuais, né, e ali, na verdade, nós podemos perceber uma diversidade de vocabulário. Inclusive, gente, quantas vezes, eu até comentei isso no plantão com vocês, quantas das vezes a gente já não empacou, já paralisou em uma palavra? A gente está lendo, e de repente a gente não entende de jeito nenhum aquela palavra, e agora o que fazer? Para o texto, vou pesquisar a palavra, depende da situação, né? Às vezes a gente grifa aquela palavra e vai buscar o significado, ou muitas das vezes, na hora da prova, não dá, a gente tem que ver o sentido. Então, perceberam duas palavras que eu usei agora? Eu falei na palavra procurar o significado e falei a palavra verificar, de repente, o sentido que aquela palavra pode nos proporcionar naquele contexto. Então, perceberam o que a gente vai estudar? Fechando a nossa unidade, a gente encerra em relações de sentido, ok? Quando a gente fala em relações de sentido, a gente vai para o campo, não é isso? Onde a gente encontra esse léxico? Então, esse conjunto de palavras, né? Então, as palavras, gente, se eu colocar aqui no quadro, por exemplo, a palavra manga. Manga. Aí você vê a palavra e muitos vão imaginar manga, a fruta. Quem estiver na cozinha agora, por exemplo, vai imaginar a fruta, né? Outros vão dizer, a professora deve estar falando da manga, da camisa, né? E outras pessoas vão dizer, será que ela está falando da ação de mangar, do verbo, da ação de mangar? Então, observe que aqui nós temos o léxico, a palavra, o vocabulário. E a partir dessa palavra, eu vou colocá-la dentro de um contexto, né? Dentro de um contexto, para que ela tenha um sentido. Então, nós temos o campo lexical, que é o uso da palavra. Então, vou dar outro exemplo. A palavra, por exemplo, infeliz. Ó, infeliz. Então, eu digo, olha, hoje eu estou infeliz. Não, não estou, mas hoje eu estou infeliz. Mas eu posso também dizer, vixe, aquele rapaz, aquele infeliz fez isso comigo, foi. Então, observe que eu estou usando o infeliz ali, não, na verdade, como uma pessoa que não está feliz, não é? Eu estou fazendo um uso do infeliz com outro significado. Então, observe que eu tenho o campo lexical, lexo, o vocabulário. Vamos ver exemplos, né? A semântica, que é esse sentido. Se eu digo para vocês manga, né, um dia desse minha mãe falou bem assim, um ditado popular, né, que inclusive eu nem sabia o significado. Ela disse, aconteceu uma situação, ela disse, manga com mais cabelo eu chupei. Eu disse, valei-me, manga com mais cabelo você chupou? Eu não entendi o que você quis dizer com isso. Então, observe que eu fui para o termo manga. Eu entendi manga ali, a própria fruta com cabelos que ela tinha chupado. Mas observe que quando eu fui, né, tentar entender com o contexto semanticamente que ela utilizou, ela quis dizer o quê? Manga com mais cabelo chupei. Ela disse, eu já passei por muitas situações na vida. Então, observe que eu tenho o léxico, o vocabulário, e eu tenho essa semântica e o sentido.
Vocês já ouviram falar em palavras cognatas? Vamos descobrir o que é, né, hoje. Bom, aí eu trouxe para vocês, olha, gente, a semântica é o ramo da linguística, né? Nós já estudamos a parte linguística, né, do estudo da nossa língua, já passeamos sobre a linguística quando a gente trabalhou aqui a origem da língua portuguesa. Então eu falei sobre a questão da linguística, né, do estudo, não vou repetir, vocês já sabem, né, que é estudo os significados e o sentido dos vocábulos da língua. Do grego, a palavra semântica, né, significa sinal, ou seja, qual é o sentido a partir do que a gente vai ler. Sabemos então que as palavras possuem significados dependendo do contexto, como eu coloquei, não foi a palavra manga em vários contextos, até em um dito popular. Sim. Então, investiga o significado dessas palavras. Então, vamos lá. Só falta encaixar esse parafuso, filho. Vai buscar a porca. Então, imagine só que a criança, e olhe que realmente, viu, dependendo da fase da criança, quantas das vezes eu utilizo uma expressão com meu sobrinho e ele não consegue entender, compreender, porque na psicologia a criança tem fases, né? As fases do desenvolvimento. Então, tem uma determinada fase da criança que ele não entende esse termo de forma abstrata, com outro significado. Ele vai materializar o termo, ele vai entender porca como porca mesmo, um animal, e não como porca como um outro instrumento, inclusive relacionado ao emprego, né, ao trabalho do pai. Então, vamos Rosinha, é só por um instante ele foi, né, buscar a porca, o animal. Então, observe aqui, gente, o termo porca, né, se eu posso utilizar com outro semanticamente. Eu acredito que vocês, se não viram ainda nas questões de Enem, de vestibulares, vocês vão ver esse termo, né, esse termo que eles colocam muito, semanticamente, ou seja, qual é o sentido da palavra porca no contexto. Vocês lembram que eu falei sobre contexto? Não é isso? Que o contexto, que nada mais é do que uma situação que é nos colocada, né, que é colocado a gente, e essa situação vai fazer com que a gente interprete. Então, existe aqui uma intencionalidade, né, discursiva, né, a intenção de quem fez, e a gente vai interpretar de acordo com o nosso conhecimento, não é? Então, a linguagem, nesse campo semântico, o campo do nosso vocabulário, vai nos permitir esses caminhos diferentes. Ok? Então, são os caminhos, né, diferentes da nossa língua. Agora, observe essa palavra. Eu vou ler só a palavra, viu, gente? Sextas. Há outras no nosso vocabulário, sessão. E assim vai. E aí você olha, né, e diz... Uma vez minha mãe fez essa pergunta, né? Essa sessão aqui é com C cedilha ou com SS? Então vamos lá para o dicionário pesquisar o significado, a diferença entre os termos. Então observe que nós temos também, né, o nosso léxico, nosso vocabulário aí da língua portuguesa é enorme, gente. Outra coisa importante que vale se dizer, professora, como é que eu adquiro? Já me fizeram essa pergunta há um bom tempo. Como é que eu adquiro vocabulário? Eu faço um dicionáriozinho no meu caderno? Não, gente, vocabulário, não é isso. A gente só adquire com a rotina, com o nosso cotidiano de leituras, não é? Essa curiosidade que a gente vai tendo no nosso dia a dia, buscando o significado das palavras. Só aprende vocabulário, na verdade, dessa forma. Só adquire, na verdade, né, essa amplitude, esse leque de vocabulário com a leitura e com a pesquisa. Bom, aí aqui na tirinha, adoramos cestas. E aí vem a imagem fazendo a relação do significado com a palavra. A gente estudou isso, né? Significado e significante. Adoramos cestas. E aí já vem ali o personagem já deitadinho. Então já não dá a entender o significado de cesta ali. E já no outro, adoramos sextas, e aí já tem, parece que ele já está se preparando para o final de semana, não é? Que agora viralizou o termo, agora nem tanto, né? Houve uma pausa, mas o sextou, né? O sextou. Então a gente já relaciona com a palavra, que já se preparando para o final de semana. Bom, e agora, vamos lá, analisemos as duas frases a seguir.
Pedro, eu trouxe aqui para a gente, isso aqui vai ser trabalhado ainda nas relações de sentidos, que nós temos os sinônimos, nós temos os antônimos, e aí nós temos os parônimos, então são os termos parecidos, termos contrários, isso dentro do léxico, do vocabulário. Aqui eu trouxe para vocês verem tanto a questão do léxico quanto a questão do sentido. Então, Pedro comeu a manga verde, então parece que ele ali está realmente com a manga mesmo a fruta, e João consertou a manga da camisa na máquina de costura, então observe que ele já mudou ali, não é, o sentido da palavra manga, ok? De acordo com o contexto, não é? Então, as palavras cognatas, eu trouxe para vocês essa expressão, está no livro de vocês, ok, gente? E aí, o que seria esse cognato? Quando a gente coloca lá no Google Imagem, cognato, eles colocam normalmente imagens iguais, né? Normalmente eles colocam fotos de crianças, gêmeos, né, trigêmeos, crianças, as imagens iguais. Então, são similares na forma e no conteúdo. Então, vamos ver. E derivam de uma mesma raiz. Eu até coloquei já aqui uma palavra cognata no quadro. Vamos ver já já. Cognato é um vocabulário derivado do latim, na nossa língua, né, nossa língua mãe, que é o cognatus, né, substantivo que denomina as palavras que nascem juntas. Por isso que eu falei, quando a gente coloca cognato lá no Google Imagens, ele traz normalmente crianças iguais, né, de aparência, né, igual ou qualquer outro objeto, qualquer coisa que seja igual. Por isso apresentam similaridades. É como se as palavras fossem irmãs, por isso que eu citei, né? Veja só alguns exemplos. Aí a gente vem aqui, ó, infeliz, aí vem infelicidade, né? Aí nós temos felicidade. Todo mundo vindo da palavra infeliz. E aí tem outros exemplos também, ó, corpo, corporal, incorporar, né? Corporação, corpãozinho, amor, amoroso. Então, normalmente a gente já estuda isso lá nas primeiras séries como primitivo e derivado, e agora a gente já entende que ali, na verdade, são palavras cognatas. Elas são similares, parecidas. Inclusive, a gente diz assim, amor, amoroso, é amoroso de amor. Tá vendo as palavras parecidas? Bom, aí eu trouxe aqui foi uma questão de Enem, viu, gente? Para a gente trabalhar. Vou responder duas e vocês vão responder duas, para que a gente possa trocar nossas ideias durante o plantão, tá bom? Então, mandinga. E aí você lê e já diz o que seria isso, mandinga. Bom, vamos ver o texto. Era a denominação que, no período das grandes navegações, os portugueses davam à costa ocidental da África. A palavra se tornou sinônimo. Observe que ele pega a palavra para colocar dentro de um contexto. Parece que é para nos induzir a pensar em algo. Se você coloca uma palavra dentro de um contexto para nos explicar uma origem, parece que ele quer nos induzir a algo, né? Então, a palavra se tornou sinônimo de feitiçaria porque os exploradores lusitanos consideravam bruxos africanos que ali habitavam. Então, vocês observaram que eles pegaram a palavra mandinga e colocaram ali o seu significado, a sua origem, nos encaminhando a uma possível resposta. Muita gente já pararia de ler, já marcaria, não é? Mas é bom a gente ler até o final. É que eles davam indicações sobre a existência de ouro na região. Em idioma nativo, mandiga designava a terra de feiticeiros. A palavra acabou virando sinônimo de feitiço, sortilégio, não é? Então a gente conhece aqui o mandinga com outros termos, até com termos esdrúxulos, termos mais vulgar, porque é justamente esse desconhecimento da origem das palavras, não é? Por isso que é importante a gente pesquisar. Bom, no texto evidencia-se que a construção do significado, ele está se referindo ao campo lexical, que está dentro do campo semântico, do sentido da palavra, não é? Da palavra mandinga, resulta de nada mais não tinha como, a diversidade étnica. Ele está falando ali de diversidade étnica? Não tem, ele está falando justamente da origem, né? Da origem desse contexto sócio-histórico. A descoberta geográfica, em nenhum momento ele falou descoberta, apropriação religiosa, até ele cita, ele até fala sobre essa relação, né? Já no finalzinho.
né? Quando ele fala sobre a questão do feitiço, né? de bruxaria, mas não sobre religião especificadamente. E esse contraste cultural, pelo contrário, ele não fala de nem nada que se contraponha à cultura, ok? Bom, a letra A, o contexto histórico. Bom, aí vem agora o termo nuance, o textinho nuances, né? Que ele fala sobre euforia, gravar, grávida, guardar, menta e peça. Aí o texto trata da diferença, vocês vão ler, né, o textinho em casa, mas o texto trata da diferença de sentido entre vocábulos muito próximos. Gente, os enunciados das questões de vestibulares, de Enem, eles estão, na verdade, eles vão nos encaminhar as possíveis respostas. Então, sempre muita atenção nesses enunciados. Então, o texto trata da diferença de sentido entre vocábulos muito próximos. Então, quando você fala gravar, grávida, pela similaridade de sons, né? Essa diferença é apresentada considerando-se a alternância na sonoridade. Alterna, a gente está alternando, gravar, grávida, essa proximidade. Adequações às situações de uso, marcação flexional das palavras, uma grafia na norma padrão da língua, categorias gramaticais das palavras. Bom, a única possibilidade que ele está falando é o seguinte: quando ele fala de euforia, alegria barulhenta, felicidade, alegria silenciosa, ele vai adequar, na verdade, euforia, quando a gente deve se referindo a uma alegria muito forte. Quando ele falar em gravar, ele está se referindo aqui a filmar, não é isso? Olha, quando o ator é de televisão, observe que ele está colocando o uso. Então, qual seria a possibilidade? Eu já deu a diquinha, né? Ele está colocando no uso da situação. Então, nós temos ali a alternativa B. Bom, eu disse que eu ia responder duas e vocês mais duas, eu só coloquei duas mesmo nos slides. Isso quer dizer que vocês só vão fazer a atividade do módulo, né? No módulo 2, capítulo 6, páginas 6 a 10. Ok, gente? E aí assinale as questões que vocês sentirem, apesar dos módulos de vocês trazerem as respostas, mas ainda assim vocês podem fazer perguntas, né, durante o plantão. Tá certo, gente? Então até a próxima aula.